Sabe uma coisa que eu tenho certeza que você já fez ou que você ainda vai fazer? É uma infantilidade absurda que todos nós já fizemos na nossa vida, que é ir todo empolgado, contar um plano para algum familiar ou para alguém próximo a gente, pensando que aquela pessoa ia apoiar totalmente nosso plano ou iria querer fazer alguma coisa também pela vida dela. Esses dias atrás eu tava descuidado aqui em casa, vendo várias ideias aqui na internet de como ganhar dinheiro, de coisas que eu poderia fazer para progredir de alguma forma. E fui contar uma ideia toda empolgada para um familiar meu. Na inocência, né? Já tinha aprendido essa lição um tempo atrás, mas fui na inocência querer conversar com essa pessoa sobre a ideia. E essa pessoa trouxe uma perspectiva totalmente contrária daquela que eu tinha pensado. Aí eu me lembrei desse ensinamento que eu quero trazer para você hoje. Quando a gente tem acesso a uma ideia nova, a gente tem sempre duas escolhas, duas perspectivas que a gente pode abordar aquilo que a gente está vendo ali. Tem a perspectiva pessimista ou a perspectiva otimista da mesma situação. E muitas das vezes, o que vai mandar qual das duas escolhas a gente vai tomar, se é a perspectiva pessimista ou a otimista, é muitas das vezes aquilo que você tem de background, aquilo que você acredita, aquilo que você pensa dentro de você, que vai determinar de qual das duas formas você vai enxergar a situação apresentada. Porque a verdade é o seguinte, nenhuma das duas maneiras de ver a situação tá errada. Se, por exemplo, você contou um projeto, um plano para o seu familiar, ele traz muitas vezes uma perspectiva realista dentro daquilo ali e pessimista. E você estaria enganado se você falasse que o que ele trouxe está errado, porque muitas vezes ele está enxergando aquilo lá de uma forma até que realista. Ó, isso aqui pode dar esse problema aqui, ó. Vixe, muitas pessoas tentaram fazer isso e não deram certo. Eu não vou por aí porque eu não vejo ninguém dar certo nesse tipo de coisa. E se você for analisar de forma fria aquilo que ele está falando, muitas vezes ele está certo. Muitas pessoas tentaram e não conseguiram aquilo lá. Só que também você tem a perspectiva otimista de ver a coisa. Pera aí, por que as pessoas não deram certo? Porque muitas vezes elas não se dedicaram dessa maneira que eu tô querendo apresentar aqui. Ou, no contexto que elas tentaram aquilo lá, não deu certo porque não era o momento de fazer. E eu enxerguei uma forma de fazer aquilo dar certo. E também você poderia trazer de argumento que todas as ideias que valem a pena são ideias difíceis de se realizar, mas não quer dizer que as pessoas não têm que tentar ter ideias, que as coisas só andam pra frente porque alguém tentou fazer aquilo acontecer. Então você tem duas opções. E geralmente você vai tentar conversar com seu pai, com a sua mãe, por uma ideia nova, uma ideia que tá fora da zona de conforto deles. Eles vão vir com uma visão pessimista por conta deles sempre buscarem a segurança. Muitas vezes eles na vida deles tentaram enxergar as coisas, tentaram sonhar lá atrás e viram que aquilo lá deu errado dentro do contexto deles. Então, para te proteger, muitas vezes eles tentam trazer algo mais seguro para você, para que você não sofra uma decepção de uma perda. Mas eles também não conseguem enxergar que só existe progresso na tentativa e erro. É lógico, você pode tentar a sua ideia e dar errado, mas não quer dizer que seus pais estão certos muitas vezes. Pode ser que você ainda esteja num processo de aprendizado naquela profissão, naquilo lá que você está tentando. Se você perseverar, tentar por tempo suficiente da maneira correta, lógico, uma hora você vai dar certo. Mas os seus pais muitas vezes, ou o seu familiar que você tenta dividir o plano e dividir o projeto, ele já não se dá o direito de sonhar com mais nada. Ele já foi engolido pela lógica da razão e da maioria das pessoas, cansou de sofrer. E com razão, a pessoa muitas vezes fica mais velha e cansa. Ela acha que aquilo lá não dá mais tempo pra ela. E geralmente não dá mais tempo pra ela. Mas não quer dizer que pra você não daria certo. Você que é um jovem, você que tá tentando alguma perspectiva. Então não olhe como uma coisa que seus pais estão contra você, querem sabotar seu plano, ou seu familiar quer sabotar seu plano. As pessoas elas querem o seu bem, só que elas estão numa perspectiva de segurança. E muitas vezes você não vai ganhar aquilo que você quer dentro da segurança. As coisas só acontecem dentro de um risco. E o homem e a mulher de verdade, ele tem uma autorresponsabilidade muito alta. Eu não vejo que a pessoa que tem uma responsabilidade, ela pode culpar se der errado as pessoas. Ah, peraí, aí eu acreditei na sua ideia e deu errado. Peraí, eu acreditei, eu sonhei e deu errado.
A pessoa que vence na vida, a pessoa que é homem ou é mulher de verdade, ela tem autorresponsabilidade. Se deu errado é porque eu não fiz o suficiente, é porque eu não fiz da maneira certa ou porque eu escolhi errado. De qualquer forma, você tem que assumir a responsabilidade pelas coisas que você faz. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que parar de querer apoio por planos que são nossos. Às vezes é nosso sonho, é nosso objetivo. E as pessoas não entendem ou não precisam entender aquilo lá. E nem vão entender. É você, a sua responsabilidade. Eu sei que às vezes é chato, a gente quer dividir uma ideia com alguém, quer que alguém vibre com a gente. Mas a pessoa às vezes tem a própria vida dela, tem a própria maneira de pensar. E é direito dela também pensar dessa forma. Agora, é lógico, você não vai ficar dividindo alguma coisa grande com quem não quer sonhar com você. Às vezes você tem que ficar na sua, fazer até o fim e mostrar para as pessoas só quando vier o resultado. Porque as pessoas elas têm um defeito muito grande de não entender o processo que leva para você chegar lá. Muitas pessoas, se eu não disser todas, as pessoas chegam lá depois de um processo de aprendizado. Quanto mais você faz, quanto mais você erra, mais próximo você está de chegar no objetivo. Se você for humilde para estar alinhando o seu plano, o seu trajeto ali no meio do caminho, né? Ninguém começa a cantar de um dia para noite. Ninguém aprende um instrumento sem errar. Eu mesmo estava aprendendo violão outro dia e eu errei muitas vezes o exercício que eu estava fazendo, mas depois de muito tempo fazendo aquele exercício, eu fui lá e aprendi a tocar aquilo lá que estava sendo proposto. Mas depois de muito erro, depois de adaptação do meu corpo, aí eu consegui executar da maneira correta. E nas nossas profissões, nos nossos objetivos, nos nossos planos é a mesma coisa. Então, se você não quer se desgastar com pessoas que não entendem aquilo que você está falando, para de contar seu plano para as pessoas. Não fica contando, querendo apoio de quem não enxerga da mesma maneira que você, não tem o mesmo contexto, não tem a mesma visão que você tem sobre você mesmo. Guarde com você, respeite as pessoas também. Não quer dizer que a pessoa ela é má por não te apoiar, mas simplesmente ela não merece ter a sua visão sobre o assunto. Infelizmente ela está limitada. Respeite o espaço de cada um e siga a sua jornada sozinho ou sozinha. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que ajuda muito. Compartilha para o seu amigo que está sendo mané nisso daí. E se inscreva no canal que a gente está trazendo quase todo dia vídeos aqui que abram a sua visão, que faça você chegar num lugar muito maior do que aquilo que você tem chegado atualmente. Tá bom? Prazer ter você aqui. E até a próxima.